Fala galera, que acompanha futebol comigo, beleza? Meu nome é Paulo Ferreira, esse é o canal Futebol. Eu vim aqui pro vídeo da noite, trazer notícia aqui sobre o Vasco negando duas casas de aposta para patrocínio Master, também o sim que o Vasco já recebeu do Cuiabano e mais uma proposta recusada do Del Valle pelo jogador ali, o atacante Cláudio Spinelli. Bora pro vídeo. Vamos começar aqui falando sobre patrocínio Master, porque o Vasco recusou duas casas de aposta. Bom, vamos dar uma lida aqui, ó. A decisão foi tomada após a gestão identificar, né, ali a falta de ausência financeira, né, e de garantias financeiras, o que levou à recusa das propostas, né. O clube segue cauteloso nas negociações com empresas do setor de apostas, entendendo que, apesar do grande número de marcas, né, no mercado, nem todas apresentam a consistência financeira e necessária para firmar um acordo desse porte. Notícia lá do Bruno Murito, beleza? Então, assim, o Vasco recebeu duas propostas, foram de duas marcas, né, de casas de aposta, 01Bet e a Energia Bet, mas o clube ali não conseguiu ver algum tipo de garantia financeira. Então, assim, o Vasco meio que está tentando ao máximo firmar, né, parcerias ou acordo com, né, tipo, uma casa de aposta, mas que seja, né, que tenha todas as garantias possíveis, beleza? Bom, agora vamos falar aqui de uma notícia positiva, porque o Vasco segue no mercado da bola. Bom, e o Cuiabano segue sendo uma das prioridades do Vasco. Vamos lá, ó. O Vasco tem um sim de Cuiabano e agora avança para tentar convencer o Northern Forest a liberar o lateral por empréstimo. O jogador gostou do projeto apresentado e quer retornar ao Brasil. A diretoria trabalha com um modelo de empréstimo com opção de compra, que pode se tornar obrigação de compra mediante ao cumprimento de metas estipuladas. Outra notícia aqui é do Sérgio Santa e Jéssica Maldonado, GE, essa informação. Então, ou seja, o Vasco agora já estava confiante, agora tem um sim do atleta, o atleta gostou aí da possibilidade de retornar ao Brasil, gostou do projeto do Vasco, agora o Vasco vai trabalhar ali, continuar trabalhando no caso, né, para tentar convencer o Forte a liberar o jogador por empréstimo ali com opção de compra, né? E dependendo das metas ali, pode se tornar já um cumprimento com obrigação, beleza? Deixe aí nos comentários que você acha a respeito de Cuiabano. Uma notícia bem interessante porque com o jogo de ontem ficou mais claro do que nunca que a gente precisa de mais reforços. Se por um lado teve uma notícia boa, teve outra não tão boa assim, que é Cláudio Spinelli, ou seja, o Vasco já tinha feito a segunda proposta, mas foi recusado. Vamos dar uma lida aqui na matéria. Independente Del Valle recusa a segunda proposta do Vasco por Cláudio Spinelli, fonte lá do Jogada 10. O Vasco decidiu progredir com seu interesse pelo atacante Cláudio Spinelli, ao oficializar duas investidas ao Independente Del Valle, do Equador. No entanto, segundo apurações do Jogada 10, a segunda oferta do Cruz Maltino não agradou ao clube equatoriano. Outra informação que o Jogada 10 conseguiu foi que um dos principais pontos foi a discordância, né, no modelo de pagamento. A apuração descobriu que o desejo do El Negrauzu, acho que é assim deve se chamar, né, deve ser o apelido lá deles, aceita liberar o jogador somente com o pagamento à vista da compra. No entanto, o clube carioca propôs a quitação em parcelas. Então, ou seja, o Vasco quer trazer o jogador e pagar parcelado, pelo que eu entendi, mas o time lá quer o dinheiro à vista. E inclusive as pessoas já falaram que o Claudio Spinelli já vê com bons olhos jogar no Brasil, que ele já teria gostado ali já do salário oferecido pelo Vasco da Gama para ele, mas agora tem que se acertar, né, também com o clube que é detentor dos direitos do jogador e obviamente, né, como falo, sempre falo aqui, eu sei que às vezes algumas pessoas não podem gostar. Cara, a gente tá falando de um cara que é artilheiro, é um dos principais jogadores do elenco ali, então, ou seja, os caras também quer fazer um dinheiro, né? E sabe que não é novidade para ninguém, para esses países da América do Sul, sabe que hoje o dinheiro tá no futebol brasileiro. E aí eu gostaria que você deixasse nos comentários, né? Eu acho que vai acabar dando liga sim essa contratação, acho que ela vai sair, mas tem que ter um pouco de paciência, né? Porque realmente, como o próprio Jogada 10 aqui trouxe informação, os caras, né, não gostaram da proposta do Vasco, eles entendem, querem o dinheiro, o valor à vista. Mas acho que o Vasco vai conseguir o Admar Lopes e o Vasco vai conseguir trazer essa baita contratação aí para o gigante da colina. Bom, galera, para poder encerrar aqui, eu queria falar um pouquinho a respeito, né, cara, daquela questão lá do Nuno, né, segundo informações, né, da própria ESPN, né, Nuno Moreira ficou incomodado com a bronca durante o jogo e deve conversar com o Fernando Diniz para, né, ali aparar
arestas. Bom, naquele jogo de ontem, né? Enfim, teve aquela situação lá do esporro. Principalmente o que mais foi chamado a atenção foi o próprio Nuno. Segundo informações da ESPN, isso repercutiu bastante, tanto aqui no Brasil quanto lá fora também, em Portugal, a ponto de pessoas ali pessoas próximas ao jogador perguntar o que estava acontecendo e tudo mais, né? E, cara, eu vi que está muito dividido na internet. E, bom, algumas pessoas falam que é normal, é do jogo, outras pessoas falam que o Diniz mais uma vez passou do jogo. Ele já teve um episódio, né, com o próprio Tite, que hoje está de novo ali. E, bom, acho que agora tanto o Diniz, né, e o Nuno vai ter que precisar ter uma conversa aí para ver que isso se resolva logo, porque, cara, não dá para trabalhar dessa maneira, né? Se realmente o Nuno se sentiu muito incomodado, se sentiu chateado, é um direito dele, né? E que eles consigam se resolver ali, porque realmente, né, o Diniz pode ter achado que tá fazendo só o papel dele, mas o cara também pode sentir que passou um pouco do ponto, ainda mais que foi algo ali que tava ao vivo, todo mundo acompanhando, repercutiu muito, né? Uma coisa quando acontece ali no vestiário. Enfim, mas o que você acha a respeito disso tudo aí, dessa bronca do Diniz no Nuno Moreira? Ele realmente passou do ponto? Bom, galera, esse foi o vídeo de agora de noite. Vídeo rápido, simples, como eu falei, Cuiabano, ok já, praticamente com o Vasco. O Spinelli, o Vasco vai ter que tentar convencer ainda o time lá. E essa questão do Nuno Moreira e também os patrocínios aí Master que ainda o Vasco segue no mercado, beleza? Dito isso, se gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, vem fazer parte da família VuFut, a família que mais cresce no YouTube, e para isso eu necessito e conto com seu apoio. Fui!